Fala aí, professor Lois na área, professor de língua portuguesa, de linguagens, para poder te ajudar, para você dar um passo na sua aprovação para PF administrativo. Vamos lá, vamos ver a banca Sebrasp, como ela cobra um dos assuntos assim que muitas vezes são negligenciados pelos estudos, né, de quem estuda para concurso público, mas é essencial, principalmente para a escrita da sua redação. Às vezes você não sabe onde colocar acentuação nas palavras e o que te falta é regra, né? O que te falta é exercício. Mas isso aí você está negligenciando. O cara só está preocupado lá em oração subordinada, reduzida. Não, cara. Mas às vezes a acentuação, aquela questão de acentuação que precisava para você dar um passo para assinar seu termo de posse. Beleza? Então vamos lá. Antes de começar, já vou pedir aquele pedido maroto, já vou fazer o pedido maroto para que você se inscreva no canal, ative aí as notificações, dê o joinha, beleza? E me siga nas redes sociais. Meu Instagram tá bem aqui embaixo. Qualquer coisa é só chamar. Beleza? Vamos ver como funcionam as regras de acentuação e como são cobradas aí na sua prova, que vai aparecer lá no dia 29 na sua prova de polícia administrativa. Vamos lá. Regra de acentuação. Olha só que loucura. Já vou começar falando dessa loucura aqui. A regra de acentuação, ela fala o seguinte: você tem que saber o que que é uma paroxítona. Opa, foi para cima ali. Você tem que saber o que é uma paroxítona, tem que saber o que é uma oxítona e tem que saber o que é uma proparoxítona. Beleza. Vamos começar definindo esses termos aqui rapidamente. O que que é uma proparoxítona? Proparoxítona é quando você tem a antepenúltima sílaba tônica. O que que é sílaba tônica, professor? Sílaba tônica, ó, tônico quer dizer o quê? Forte. Aí na escola, como é que a gente aprendia? Diga aí. Você ficava assim, café, casa. Só que você não vai, obviamente, fazer isso na sua prova, né? Então grava assim, ó. Sílaba tônica é aquela sílaba que ela é pronunciada com mais lentidão. Quando você fala a palavra. Não coloquei nenhuma aqui. Quando você fala a palavra cadeira, por exemplo, como é que fica a sílaba tônica em cadeira? Cadeira, ó, foi pronunciado com mais lentidão. Então essa é a sílaba tônica, ela que tem mais personalidade na sua fala. Vamos lá? Então, ó, sílaba tônica é isso. E quando a antepenúltima é mais forte, a gente vai chamar essa palavra de palavra proparoxítona. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, mágico. Vamos separar mágico, aí fica mágico. Foi aqui que levou mais lentidão para pronunciar, beleza? Então a gente tem uma proparoxítona. Paroxítona é a penúltima. Ó, a gente tem aqui cadeira, que eu falei com vocês, né? Cadeira. Aí você faz, separa a sílaba cadeira. Olha, essa daqui levou mais tempo. Então, ó, última, penúltima e antepenúltima. A penúltima levou mais tempo para pronunciar. Então, a gente tem uma paroxítona. A oxítona é a última, ó. Café. Separei aqui, ó, fé, a última levou mais tempo para pronunciar. Então temos aí uma palavra oxítona, beleza? E quais são as regras aqui? Isso aqui é loucura, tá? Isso aqui é loucura que aparece nos livros de gramática, ó. As palavras proparoxítona, isso aqui concordo, ó, todas são acentuadas. Proparoxítona, aquela que tem a penúltima mais forte, todas são acentuadas. Mágico, médico, cínico, todas são acentuadas, todas, 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 sem exceção. As paroxítonas, na gramática, ela, ó, vou falar do jeito que você não precisa gravar. Ela fala, são acentuadas terminadas em R, N, L, X, L, A, o S, o M, O, N, O, S, de tongo. Que isso, professor? Tem que gravar isso tudo? Não precisa. E as oxítonas são acentuadas as que terminam em A, E, O, N. Por que que você não precisa gravar isso tudo? Deixa eu explicar para você o raciocínio primeiro. Olha o raciocínio. As oxítonas, espera que eu tô levando uma surra aqui. As oxítonas, elas são acentuadas as que terminam em A, E, O, N, seguido ou não de S. E se terminar em R? Não acentua. N, não acentua.
L, não acentua. X, não acentua. Essa galera de cima nenhuma vai acentuar se for oxítona, só vai acentuar A, E, O, em, seguido ou não de S. Beleza. Então, e as paroxítonas? Toda essa galera aqui de cima vai acentuar. E se terminar em A? Não acentua. E, não acentua. O, não acentua. M, não acentua. Você já sabe onde eu quero chegar, né? Então, para que diacho você vai ficar gravando aquela galera toda ali de cima, se é só você gravar essas de baixo? Pense. Olha, mais simplificado aqui, ó. Regra geral de acentuação simplificada. As proparoxítonas a gente mantém, ó. Todas são acentuadas. Isso aqui não tem como mexer não, porque é fácil de gravar. As paroxítonas e oxítonas, a gente vai verificar o final da palavra. Olha para o final da palavra. Apareceu uma paroxítona na sua prova? Você olha o final da palavra. Se terminar em A, E, O e em, vamos fazer assim, ó. Se for oxítona, o que vai acontecer? Você acentua. E se for paroxítona, professor? Se for paroxítona, você não acentua. Ó, beijo. Já aprendeu regras de acentuação de palavras. Como assim? É, olha só. Vamos pegar algumas palavras aqui. Ó, vamos começar pelo mais fácil. As proparoxítonas, a gente vai acentuar. Médico, a gente vai acentuar. Síndico, a gente vai acentuar. Hum, não sei, que palavra? Mágico. E as paroxítonas e oxítonas? Vamos olhar para o finalzinho da palavra. Olha só, vou pegar uma palavra aqui, a palavra cadeira que eu coloquei lá no outro slide. A palavra cadeira, deixa eu só apagar esse rabisquinho aqui. A palavra cadeira, você vai acentuar? Vamos dar uma olhada, ó. Cadeira. 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 É uma paroxítona. Essa paroxítona terminou em A? Paroxítona terminada em A, a gente acentua? Não acentua. A palavra cipó. Eu acentuo? Acentua. Por quê? Ó, é uma oxítona e termina em O. Acentua. A palavra látex, eu posso acentuar? Claro que pode. Eu só não vou acentuar, em vez de você gravar as que acentua, grava que não acentua. Eu só não vou acentuar se terminar em A, E, O, em. Seguido ou não de S. Seguido ou não de S. Beleza? Ó, acabou a regra de acentuação. É só olhar para o final da palavra. Olhou para o final da palavra, termina em A, E, O, em, seguido ou não de S. Acentua? Olha, oxítona acentua. Paroxítona não acentua. E por que você precisa saber disso? Porque a acentuação a gente vai muito de intuição, né? Só que existe algumas palavras, perdão, não é isso que eu quis dizer. Só que a banca ela não vai perguntar para você se você acentua ou não acentua. Ela vai perguntar qual é a regra. Então a Sebrasp ela vai, você vai ver questão comigo daqui a pouco, ó. Ela vai perguntar: a palavra cadeira foi, não é acentuada pelo mesmo motivo que látex. Aí você tem que olhar. Ué, as duas são paroxítonas. É, beleza. Só que uma não acentuada e outra é acentuada. Ó, entendeu o que eu falei? Olha só. Ela vai falar que cadeira, ela não é acentuada pelo mesmo motivo de látex. Como assim o mesmo motivo de látex? As duas são paroxítonas, só que essa daqui não acentua e essa daqui acentua. Então, ó, resposta errada. Sebrasp, certo e errado. Beleza? Então, presta atenção nesses enunciados, presta atenção nessas regrinhas de acentuação, porque ela não vai perguntar para você se acentua ou se não acentua, ela vai perguntar qual é a regra. A palavra cipó é acentuada pelo mesmo motivo que café. É, porque as duas são, não é. Ah, uma termina com o, outra termina que é. Não, a regra de acentuação vai tratar A, E, O e em, tudo no mesmo barco, tá? Cipó e café, as duas são paroxítonas, as duas são oxítonas. Beleza, então acentua? Acentua. Então é a mesma regra.
Beleza? Show. Só que aí a gente sabe que toda regra a gente tem o quê? Exceção. Você que estuda direito aí, você sabe muito disso, né? Tá cansado disso? Ó, toda regra tem exceção. Em nosso caso, são exceções. Olha só, as exceções. Ou seja, mesmo terminando assim, às vezes é oxítona e não acentua. E às vezes é paroxítona e acentua. Entendeu? Então a gente tem que dar uma olhada nas exceções. Qual é a primeira exceção aqui? Primeira exceção, a gente tem os i e o hiatos. Ó, quando eles estão sozinhos ou seguidos de S, é sempre, regras de acentuação é sempre assim, sozinho ou seguido de S. Eles são acentuados, beleza? Ó, olha a saída. Sa, i, da. I, o i ficou sozinho, então acentua. Saúde. Sa, u, d. O u ficou sozinho, então acentua. Olha com S, ó. Sa, is, te. I ficou sozinho com S, acentua. Balaústre. Ba, la, us, tre. U ficou sozinho com S, então acentua. Beleza? Então, hiato. O que que é hiato? Ó, a gente tem ditungo e a gente tem hiato. Os dois são encontros vocálicos, são quando vogais se encontram. Só que nesse de cima é semivogal. O que que é semivogal? É uma vogalzinha mais fraca. Semivogal mais vogal na mesma sílaba. Hiato. Hiato é vogal mais vogal. Só que os dois são fortes. Não existe dois fortes na mesma sílaba. Se é forte, cada um vai para um canto. Semivogal não. Semivogal é fraquinha, precisa de uma vogal para sustentar. Vogal e vogal na mesma sílaba não. Então, ó, são sílabas separadas. Tranquilo. Pronto. Hiato. Saída é um encontro vocálico, só que cada um foi por uma sílaba. Beleza, teve um hiato aqui. Atenção! A gente só. Ó, exceção da exceção. Já ouviu falar nisso? A gente está na exceção, vai para a exceção da exceção. É isso. Mas não pira, não. Olha só. Não acentua se na sílaba anterior tiver ditongo. Olha o ditongo lá que eu falei, ó. Fei. U. Ra. Feiura não acentua, porque o U tá sozinho, mas tem o E aqui, ó. Então não pode acentuar. Ou se na próxima sílaba tiver NH. Ra, in, nha. Olha só, na próxima sílaba tem o NH, não acentua. Beleza? Então, ó, I e U. Qual é a condição? São hiatos. E qual é a condição? Sozinho ou com S. Beleza. Exceção, não acentua. Aí eu olho para posterior e para anterior. Não acentua se NH depois ou ditongo antes. Foi. São 3 exceções, vem comigo. Ó, são 4. Ih, gente. Ó, ditongos abertos. As palavras acentuadas terminadas em ei, oi, el. O que que acontece? Vai acentuar. Se for o quê? Terminadas. Toma cuidado com isso, que tem pegadinha aí. Papéis. Olha o és aqui, ó, acentua. Destrói, olha o oi aqui, acentua. Chapéu, olha o el aqui, acentua. Ó, se terminou em ei, oi, el, vai sem medo, pode acentuar, tá? Mas tem que ser terminadas. Ó, se for no meio da palavra, se for no meio da palavra, o que que vai acontecer? Você vai observar, observa-se a regra geral. Como assim? Olha a palavra aqui, ó. Ideia. Que dá uma vontade de botar um acento ali, não dá? Mas olha, ideia. Ah, olha, tá no meio da palavra. Eu não posso acentuar, por quê?
porque é uma paroxítona terminada em A. E aí você viu comigo que não acentua. Beleza? Olha, monossílabos tônicos. O que que é tônico, professor? É forte. São acentuados que terminam em A, O e E. Olha só. Fé, pó, má, acentua. Monossílabo por quê? Porque é uma sílaba só. Fé, pó, má. Falei tudo de uma vez. Paroxítona terminada em ditongo crescente. O que que é ditongo crescente? Começa com a semivogal, que é mais fraquinha, e depois vai para a vogal. História, olha só, separei. História, olha, cresceu o som, é crescente. Então você pode acentuar. Olha uma paroxítona que termina em A. Não acentua na regra geral, só que aqui é uma exceção. É uma paroxítona terminada em ditongo crescente, tá? Então tem que ficar ligado nisso aí. Isso aí você dá uma lidinha, faz uns exercícios rapidinho, você pega, tá? É mais por conta da dissertação, para você não ficar lá na dúvida. Meu Deus, acentua ou não acentua, tá? Vou só falar, aprofundar um pouquinho, já que a gente está falando de Sebrage, aprofundar um pouquinho esse tópico número 4, essa quarta exceção. Por quê? Olha só, às vezes pode ser paroxítona ou proparoxítona. Ó, história, história. Peguei o mesmo exemplo. Como é que se para? História, sendo uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Ou eu separo história. Pode separar também, só que aqui vai receber outro nome. Vai ser uma proparoxítona. E essa proparoxítona aqui, ó, ela recebe um sobrenome, proparoxítona acidental, que pode chamar também de eventual. Vamos lá. Ué, professor, se cair na minha prova, o que que eu vou considerar? Paroxítona ou proparoxítona? Cara, você sempre vai dar prioridade para a paroxítona, terminada de tom crescente. Por quê? Olha o sobrenome disso aqui. Acidental. Acidente é regra? Não. Acidente é uma coisa que não deveria acontecer, mas aconteceu, né? A gente convive com isso. Como que eu vou levar para minha prova, professor? Ó, se a banca perguntar para você, se a banca perguntar para você, opa, isso. Se a banca perguntar para você se a palavra história recebe acento pelo mesmo motivo que médico, você vai marcar como certo ou errado. Médico é o quê? É uma proparoxítona. História. História é uma, pode ser os dois. Mas o que que você vai dar prioridade? Você vai dar prioridade para paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Se a banca falar para você que pode ser proparoxítona, pode ser. Pode ser, não é regra. Deve ser. Deve ser diferente. Deve ser regra. Não, pode ser. Pode ser? Pode. Você viu que pode. Agora, se ela falar que deve ser, não. Entendeu? Pode ser acentuado pelo mesmo motivo que médico? Pode. Deve ser? Não. Ela é acentuada? Não. Ela pode ser. Entendeu? Então, fica a dica, porque Sebrasio tem que levar ao pé da letra tudo que ela fala no enunciado. Show! Vambora! Vamos treinar, vamos treinar. Vamos ver como é que isso aí vai cair na sua prova lá, em nome de Papai do Céu. Vamos lá. Número 1. Os vocábulos república e cárcere são acentuados pela mesma regra de acentuação? Aí você marca certo ou errado, né? Lembrando que uma errada anula uma certa. Vamos tomar cuidado aqui então, ó. República. República. Eu tenho o quê? Uma proparoxia. Você vai fazer isso na sua prova, tá? E cárcere é cárcere. O que que você tem aqui? Você tem uma proparoxítona. Você tem pela mesma regra de acentuação? Correto. Show? Todas são acentuadas. Os vocábulos lado, produto, natalino e objetivo possuem a mesma regra de acentuação quanto a
posição do acento tônico. Isso aqui é a banca perguntando para você se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos ver. Ó, lado. Cadê minha canetinha? Tá aqui. A palavra lado, ó, lado é uma paroxítona. Anota aí, paroxítona. A palavra produto é outra paroxítona. Natalina, natalina, eu tenho outra paroxítona. Objetivo, objetivo. Você tem aqui, ó, outra paroxítona. O que que acontece? Possuem a mesma classificação quanto a posição do acento tônico certa. Todas são paroxítonas. Show! Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Os vocábulos África e Atlântico são acentuados graficamente pelo mesmo motivo. Olha só, prova de MP cobrando isso. MP, Ministério Público, prova difícil, mas cobrou isso daqui, ó. África, África. Atlântico, Atlântico. África é o quê? É uma proparoxítona. Atlântico é outra proparoxítona. Resposta certa. 4. Os vocábulos homicídios e caíram são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Vamos lá. Homicídios cairão. Lembrando que isso daqui pode ser homicídios. Só que não é a mesma regra. Se for um ou outro, não tem a mesma regra. Por quê? Caíram, eu tenho um hiato e o i ficou sozinho. Então, são regras diferentes. Resposta errado. Tá falando que é a mesma regra? Não é. 5. Caso a forma verbal tem, aí trouxe um texto aqui que vai ajudar, que a gente precisa dele, né? Caso a forma verbal tem. Opa, peraí. Hum, 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 hum. Peraí. Vai. Caso a forma verbal tem fosse grafada com acento circunflexo, ou seja, com tem aqui, ó, de forma a concordar com a expressão os cadáveres expostos, que antecede, as relações sintáticas entre os termos seriam alteradas, mas a correção gramatical seria mantida. Então, isso aqui é uma questão um pouquinho mais complexa, mas dá para a gente fazer. Por quê? O que você vai fazer na tua prova quando aparecer esse tipo de questão? Você vai ter que separar as informações. Ó, é quase um texto, né, em forma de afirmação. Tá, então você vai separar as partes e ir de passo a passo lá no seu texto. Ó, caso a forma verbal tem fosse grafada com acento circunflexo tem. Ó, a gente tem, o nome disso daqui é acento diferencial. O que que é o acento diferencial, professor? É que ele diferencia o singular do plural, tá? Quando eu escrevo tem, ele tem. Quando eu escrevo tem com acento, eles têm. Tranquilo, acento diferencial. Então ele está falando, caso fosse grafado com acento circunflexo. Se fosse grafado com acento circunflexo, significaria o quê? Que estaria no plural. Tá, beleza. Caso fosse grafado com acento circunflexo, fosse grafado com acento circunflexo, de forma a concordar com a expressão os cadáveres expostos, que antecede. As relações sintáticas entre os termos seriam alteradas, mas a correção gramatical seria mantida. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Onde que tá? Não teria o mesmo impacto, nananã, se estabelece entre nós. Os cadáveres expostos, ó. Vamos lá.
Isso evidencia, você vai ler do começo do período. O que que é período, professor? É da letra maiúscula, tá? Tá, período da letra maiúscula até o ponto. Isso evidencia o fato de que a relação que se estabelece entre nós, espectadores, e os cadáveres expostos tem uma dimensão social. Até que tá bom. Ele está falando que se fosse trocado esse tem aqui, ó, por esse tem com acento circunflexo, para concordar com cadáveres expostos. Isso evidencia o fato de que a relação que se estabelece entre nós, espectadores, e os cadáveres expostos tem. Tá falando para concordar com isso daqui. Posso concordar com isso? Por que que esse tem aqui está no singular se falou que quando concorda com o plural, ele recebe o acento? Porque ele não está concordando com cadáveres expostos. O que é que tem? Vamos procurar o sujeito. O que é que tem? A relação tem. Então ele está no singular por conta disso. Aí a questão está falando, ó, tá vendo? Um pouquinho mais complexa, mas dá para fazer. Caso a forma verbal fosse grafada com acento circunflexo, tem, de forma a concordar com a expressão os cadáveres expostos. Tá, candidato, concorda com cadáveres expostos, que antecede. As relações sintáticas, o que que é sintático? Sujeito, verbo, complemento, esses negocinhos aí, a sintaxe. Entre os termos seriam alteradas, mas a correção gramatical seria mantida. Vamos ver se a sintaxe seria alterada, ou seja, ia mudar o referente, ia mudar o sujeito? Ia, porque primeiro o sujeito, ó, é a relação, por isso que ele não botou no plural, porque a relação está no singular, beleza? Os cadáveres expostos têm o sujeito ia passar a ser isso daqui, porque o verbo tem que concordar com o sujeito. Sintaticamente ia mudar? Ia, ela tá falando isso. As relações sintáticas entre os termos seriam alteradas, beleza. A correção gramatical seria mantida? Seria mantida. Por quê? Porque se vai concordar com o plural, tem que manter o acento circunflexo. Então, ó, tá certinho. Resposta certa. Mais complexozinha, mas aí dá pra gente fazer por partes, tá? Não sai lendo igual um desesperado. Meu Deus, eu não tô entendendo. Se não tá entendendo, você vai separar as informações, tá? Isso tudo eu ensino pra vocês lá na mentoria. Vem comigo que eu ajudo você. Ó, número 6. O emprego do acento agudo nas palavras juízo, extraídos e períodos justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Ó, Procuradoria-Geral do Estado. Ó, isso aqui é a prova para gente grande. Juízo, juízo é a regra do hiato. Extraído, extraídos é regra do hiato. Período, peri, eita, separei errado aqui. Período, ó, regra do hiato. Resposta, certo. Ele está falando que é a mesma regra, tranquilo. TRF, ó, o emprego do acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas. Ó, vamos separar a memória? Vamos, ó, memória. Só que, ó, de tom crescente. Isso quer dizer o quê? Se é paroxítona terminada de tom crescente, eu posso separar memória ah, como proparoxítona. Ele está falando que pode ser justificado por duas regras de acentuação. Essa aqui é a regra que da paroxítona terminada em ditongo crescente. Essa aqui é a regra da proparoxítona, porque toda proparoxítona deve ser acentuada. Então, ó, pode ser duas regras distintas? Pode. Certinho. Show? Os termos série e história acentuam-se em conformidade da mesma regra ortográfica? Vamos lá. Série, série. História, história. Eu tenho aqui, ó, uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Aqui também é a mesma coisa. Acentua-se conformidade com a mesma regra? Mesma regra. Certinho. Olha o cargo aqui, ó.
Polícia Federal, cargo agente, é o que você almeja. Isso daqui é agente, né, mas é Polícia Federal. Polícia Federal, os 2 dá dinheiro. É isso. "Ah, professor, mas eu quero ficar andando". Faça a prova também, meu querido. Faça a prova porque vale a pena, é ó, Polícia Federal é respeito. O meu irmão, meu filho é policial federal, pense, ó, pensa pensa na potência que tem falar isso, eu sou policial federal. 8, a palavra prejuízos. Eu tô meio perdido com essa tá aqui. A palavra prejuízos recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas? Ó, vamos ver primeiro se é proparoxítona, né? Pre, ju, e sus. Não, isso daqui é a regra do hiato. Então a regra que ele citou ali, ó, é diferente. Beleza, minha gente? Ó, acabamos. Acabamos. Vimos aí regras de acentuação de palavras em 30 minutinhos. É isso que eu quero fazer com vocês. Ó, caso você tenha gostado da aula, dá um like aí, beleza? Vai, se inscreve no canal, compartilha e te convido para a minha mentoria, mentoria da Banca Sebrasp. Você vai aprender a fazer isso tudo aí de uma forma mais analisada, bastante exercícios e um direcionamento para você de forma individual. Você vai participar lá em grupo da mentoria, da aula, as aulas gravadas, as aulas ao vivo, temos simulado, temos bastantes exercícios e vai ter contato diretamente comigo para tirar as suas dúvidas, inclusive na parte de redação, beleza? É só entrar em contato, só chamar, só dar um alô e tamo junto, galera. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.